paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. Eu sou a tia Devilane e hoje nós vamos estudar mais uma lição da revista Primários. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como tema Uma mulher toca nas roupas de Jesus. E eu gostaria que você lesse comigo agora o versículo-chave da nossa aula de hoje do Memorizando, que se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículo 19. Vamos ler comigo, então? A Bíblia nos diz assim: Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Vamos ler mais uma vez? Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Amém. Crianças, esse versículo deixa bem claro porque que tantas pessoas buscavam estar perto de Jesus, porque que tantas pessoas buscavam se aproximar de Jesus, porque ele tem poder. Mas o objetivo principal de Jesus aqui na terra era outro, era anunciar o reino de Deus para todas as pessoas. E ele utilizava então os seus milagres eram uma forma de ele então semear a palavra de Deus no coração daqueles que criam, daqueles que acreditavam no seu poder, que acreditavam que ele era o Filho de Deus. E nós também, crianças, devemos desejar estar perto de Jesus. Nós também devemos desejar nos aproximar do Senhor todos os dias. E mais do que isso, nós devemos desejar nos aproximar com o coração quebrantado, com o coração sincero. Então peça ao Senhor que lhe dê um coração sincero, para que você possa estar sempre na presença do Senhor com todo o seu ser. Então vamos então para a nossa aula de hoje? Bom, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: se você já passou por essa experiência, você já presenciou assim um momento em que você estava no meio de uma grande multidão, em que todas essas pessoas que estavam ali com você desejavam a mesma coisa que você? Assim, você já esteve no meio de uma multidão que desejava chegar lá na frente e alcançar algo que você também desejava? Deve ser uma situação muito difícil, não é? Porque já que todos desejam a mesma coisa que você, as pessoas vão colocar obstáculos, as pessoas vão te empurrar, vão pisar no seu pé, as pessoas vão dizer coisas negativas para que você desista, não é? Vão dizer que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Então é uma situação muito complicada. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que quando você desejar algo, quando você quiser conquistar um sonho, quando você quiser muito uma coisa, não desista. Continue tentando, mesmo que os obstáculos apareçam, e eles vão aparecer. Não desista. O próprio Senhor Jesus, ele lhe motiva, porque ele acredita no teu potencial. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 50, ele diz: Não temas, crê somente. Então, se até o Senhor Jesus, ele acredita em você, não desista, continue tentando. E foi isso que aconteceu com uma mulher, a mulher dessa história que nós iremos contar na aula de hoje. A Bíblia nos fala sobre uma mulher que há muito tempo padecia de uma enfermidade. Ela sofria de uma doença muito séria, de uma hemorragia constante. Por conta dessa doença, ela perdia muito sangue, ela sangrava sem parar. Quantos anos você que está aí me assistindo tem? Você tem 8, 9, 10 anos? Esta mulher aqui estava doente há mais tempo do que você tem de vida. Esta mulher aqui, ela estava doente há 12 anos. Isso é muito tempo. Já imaginou você passar todo esse tempo sangrando sem parar? Imagina como essa mulher devia se sentir fraca, como ela devia se sentir sem forças, não é? E ainda tinha mais um problema. Para tentar se curar, para tentar encontrar uma solução para o seu problema, para o seu mal, ela já havia gastado tudo aquilo que ela tinha, todo o seu dinheiro em médicos, em tratamentos, em medicamentos, mas nada e nem ninguém conseguia solucionar o seu problema. E assim, então, a vida daquela mulher era uma vida muito triste. Imagina só, será que ela conseguia conviver com a sua família? Será que ela conseguia conviver com os seus amigos com esse problema de saúde que ela tinha? Acho difícil, né? Então, tudo isso eram obstáculos que apareciam na vida daquela mulher. E ela ainda iria enfrentar mais outro obstáculo para conseguir encontrar a sua cura. Um certo dia, enquanto ela estava lá na sua cidade,
ela ouviu falar de um certo homem que conseguia curar, que tinha o poder de Deus. E este alguém era Jesus. Ela então ficou sabendo que ele tinha o poder de curar todas as enfermidades, de fazer milagres e maravilhas. E esta mulher então não pensou duas vezes. Aquela mulher se encheu de tanta fé, mas tanta fé, que ela pensou o seguinte: ela pensou que só precisava tocar nas vestes de Jesus, e isso já seria o suficiente para que ela fosse curada do seu mal, curada da sua enfermidade. E assim as coisas aconteceram. Quando aquela mulher ficou sabendo que Jesus iria passar na sua cidade, ela então resolveu ir até onde ele estava. Quando aquela mulher chegou, saiu na rua e ela chegou então próximo onde Jesus estava, ela se deparou com um grande obstáculo. Lembra daquelas multidões que acompanhavam Jesus por onde ele passava? Então, aquela mulher se deparou com um obstáculo gigantesco. Haviam ali muitas e muitas pessoas, pessoas que também desejavam a mesma coisa que ela, desejavam se aproximar de Jesus. Aquelas pessoas também desejavam estar perto de Jesus, aquelas pessoas também desejavam um milagre. Muitas daquelas pessoas queriam estar próximo de Jesus, tocar nas suas vestes, e ela também. Você pensa que essa mulher desistiu quando ela se deparou com aquela multidão? Não, ela continuou tentando, insistindo, até que ela conseguiu se aproximar de Jesus. E a Bíblia nos fala que ela então chegou por trás de Jesus e tocou nas suas vestes. E imediatamente o mal, aquele problema que ela tinha de saúde, a sua hemorragia parou. Ela só precisou tocar, cheia de muita fé, e o seu mal, aquele problema de saúde que ela tinha, parou. E ela então recebeu um milagre instantaneamente. No momento em que aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, Jesus então parou no meio da multidão e começou então a olhar em volta e a perguntar quem o havia tocado. Os seus discípulos não entenderam nada. Seus discípulos ficaram confusos e perguntaram para Jesus: como assim? As pessoas estão aqui lhe empurrando, né, apertando o Senhor, e o Senhor vem perguntar quem tocou. Mas Jesus disse aos seus discípulos que ele tinha certeza que alguém o havia tocado, e tocar de uma forma diferente, porque ele sentiu que dele havia saído o poder. Aquela mulher então se encheu de coragem, ela estava tremendo e com muito medo, com medo do que poderia acontecer. Ela então se aproximou de Jesus e contou toda a verdade, contou tudo o que ela havia feito, tudo o que havia acontecido, o porquê dela ter feito aquilo. E Jesus então olhou para aquela mulher e disse que a sua fé a havia salvado. Olha que linda história, crianças. Jesus disse então que ela poderia voltar para casa cheia de alegria com aquele milagre maravilhoso que ela havia recebido. Crianças, já imaginou se aquela mulher tivesse desistido de receber o seu milagre, se ela tivesse desistido de romper os obstáculos e se encontrar com Jesus? Ela jamais teria recebido o seu milagre. Talvez ela tivesse continuado enferma, quem sabe, não é? Assim também nós devemos fazer. Nós devemos vencer os obstáculos para nos aproximar de Jesus. Nós devemos vencer os obstáculos para nós realizarmos aquilo que nós desejamos. Nós devemos romper os obstáculos diariamente. Se não fosse assim, essa mulher nunca teria recebido o seu milagre. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de tantos milagres e maravilhas. De acordo com a nossa lição de hoje, os milagres de Jesus são para aqueles que? Para quem são os milagres de Jesus? Eu gostaria que você me ajudasse aqui a entender um pouquinho mais. Os milagres de Jesus são para aqueles que não têm fé? De jeito nenhum, não é? A fé é como uma chave que abre portas. Se nós não tivermos fé, nós jamais alcançaremos os milagres. Os milagres de Jesus são para aqueles que não se esforçam. Aquela mulher se esforçou. Se não fosse assim, ela não teria conseguido romper aquela grande multidão. Uma multidão que eu tenho certeza que a apertava, que a oprimia, que talvez tenham pisado ali no seu pé, não é? Ela continuou, ela perseverou. Será que os milagres de Jesus são para aqueles que duvidam do poder de Deus? Não. Os milagres de Jesus são para aqueles que não acreditam? É necessário acreditar.
Será que os milagres de Jesus são para aqueles que têm fé e que acreditam? Sim, com certeza. É necessário acreditar, é necessário ter fé que Jesus ele pode realizar milagres e maravilhas na nossa vida. A tia então gostaria também de lhe fazer uma outra pergunta. Eu gostaria que você me ajudasse, na verdade, a compreender melhor uma coisinha. Lembra que a tia falou que essa é uma história que nos ensina a vencer os obstáculos, não é? É uma história que nos ensina a ter fé. E eu gostaria então que você me ajudasse aqui a entender, não é? O que é que nós devemos guardar no coração e o que é que nós devemos jogar no lixo, né? Como é que nós vamos vencer os obstáculos da vida? Né? O que eu devo guardar no coração e o que eu devo então jogar no lixo para fazer assim como aquela mulher e vencer os obstáculos do nosso dia a dia? Olha esse obstáculo aqui, onde é que eu devo colocar? Não vai conseguir. Será que esse obstáculo aqui eu devo colocar no coração ou eu devo jogar no lixo? No lixo, não é? Outro obstáculo que às vezes nós podemos nos deparar no meio do caminho. Não desista. Será que essa palavra aqui, essa frase, é uma frase que me motiva a continuar? Eu devo guardá-la no coração ou ela é um obstáculo e eu devo jogar no lixo? No coração, não é uma palavra de incentivo. Você vai vencer. É uma palavra de incentivo. Eu guardo no lixo aqui, eu vou jogar no lixo ou no coração? No coração. Deus não gosta de você. Isso aqui é uma mentira muito grande. Jesus, ele nos ama, não é Deus, ele nos ama. Então eu devo colocar essa informação no lixo ou no coração? E aí? No lixo, não é? Vá em frente. E aí? Essa frase é uma frase que é um obstáculo, eu devo jogar no lixo? Ou é uma frase de motivação que eu devo guardar no coração? No coração. Você é fraco. Com certeza essa frase aqui nós vamos colocar no lixo. Não tenha medo. E aí? Essa frase nós devemos colocar no lixo ou no coração? No coração. Você não pode. No lixo. Tenha fé, assim como essa mulher que se encheu de fé e com apenas um único toque conseguiu alcançar o seu milagre. Isso aqui é uma frase de motivação, a gente deve guardar no coração. Desista. Com certeza, essa daqui nós vamos jogar no lixo. Esse obstáculo aqui, essa palavra negativa, não serve para nós. Deus é contigo. Nós devemos guardar e bem profunda essa frase aqui no coração. E aí, você conseguiu então entender aquilo que nós devemos colocar no coração e os obstáculos que nós devemos vencer e jogar no lixo, as frases negativas que podem aparecer para nós e tentar nos afastar dos caminhos do Senhor, tentar nos afastar, né, do Senhor. Essas frases que são frases negativas, esses obstáculos nós devemos descartar, jogar fora e apenas olhar para aquilo que nos faz realizar os nossos sonhos e aquilo que nos faz nos aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A tia então gostaria de terminar aqui essa aula fazendo uma outra pergunta para você. Você conhece alguém que está doente? Alguém que há bastante tempo tem passado por alguma enfermidade? Alguma coisa, né, que tem impedido essa pessoa de ser feliz? Talvez um problema de saúde? Você conhece? Um parente, um familiar, um amigo, um vizinho seu que se encontra doente? E que tal você contar essa história para essa pessoa, uma história de fé, uma história que fala sobre milagre? E a tia gostaria de, nesse momento, te ajudar a contar, te dar uma ideia, na verdade, para você poder contar essa história de uma forma bem simples para as pessoas. Mais ou menos assim, ó, usando os seus dedos. Olha o que foi que a tia fez. A tia então vai tentar contar para você a história que nós vimos aqui de forma bem resumida, usando os nossos dedos. Era uma vez uma mulher que era muito triste porque há 12 anos ela padecia de uma enfermidade que a deixava muito fraca. Aquela mulher há 12 anos era muito infeliz, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus iria passar pela sua cidade. Então ela não perdeu tempo. Ela resolveu então aproximar-se de Jesus. Mas acontece que aquela mulher viu que Jesus estava rodeado por uma grande multidão.
Ela teve então que romper aquela multidão, vencer todos os obstáculos e, cheia de fé, ela apenas tocou nas vestes de Jesus e ela então foi curada. E a partir daquele dia, Jesus então entregou nas suas mãos um grande milagre e ela passou a ser muito feliz. E aí, que tal você contar essa história para outras pessoas usando apenas os seus dedinhos? A tia utilizou apenas 3 imagens: uma carinha triste, uma cruz representando Jesus, não é? E uma carinha feliz, representando então a mudança, o milagre que aquela mulher recebeu na sua vida. A tia fez então as carinhas usando um pincel. E você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa, treinar bastante essa história e então contar, anunciar a palavra do Senhor, contar sobre esse milagre, contar sobre essa história de fé para muitas outras pessoas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa história e eu espero também que você tenha guardado essa lição no seu coração. Vença os obstáculos, vença tudo aquilo que tem lhe impedido de alcançar aquilo que você tanto deseja e mais, vença aquilo que tem lhe impedido de estar perto do Senhor. Vamos então orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abrimos a nossa boca, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Deus, Tu és eterno, Tu és poderoso e Tu és o dono do milagre. Deus, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por esta aula. Eu te agradeço, Senhor, por essa tão maravilhosa lição. Hoje nós aprendemos que nós devemos romper os obstáculos e nós devemos nos esforçar para estar próximos do Senhor, Deus. Pai, assim como essa mulher da história, que a cada dia nós vençamos todos os obstáculos, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de conquistar, de alcançar e de estarmos perto do Senhor. Deus, eu te apresento nesse momento todas as pessoas que se encontram enfermas, que estão esperando por um milagre, Deus. Como eu falei, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono do poder. Deus, visita os hospitais, onde quer que haja uma pessoa doente, Senhor, nós cremos que o Senhor tem o poder. Eu te agradeço por tudo, te agradeço por esta criança que está aí me assistindo, Senhor. Que no seu coração essa palavra tenha sido semeada e que ela crie então raízes, ó Deus. Fica conosco, Paizinho, é o que eu te peço, te agradeço sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. A tia então se despede agora, esperando que você fique aí aguardando a próxima aula e que você tenha guardado essa tão preciosa lição no teu coração. Um cheiro bem grande e até a próxima aula. Paz do Senhor.